E hoje eu quero falar sobre os 4 manifestos da graça. Quantos manifestos, irmãos? Os 4 manifestos. Esse é o título da mensagem de hoje. Os 4 manifestos. Por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João. Eu convido você a abri-la no capítulo 9. E nós iremos ler apenas o verso 1 ao 3. O verso de 1 a 3. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 9. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 3. João 9, a partir do verso 1 até o verso 3. Amém? Todos acharam? É importante que você abra também a sua Bíblia. Eu sei que nós projetamos para facilitar aqueles que porventura esqueceram a sua Bíblia, mas é muito importante que você abra na sua Bíblia e você leia na sua Bíblia também, tá bom? Evangelho de João, capítulo 9. Nós iremos ler a partir do verso 1. Quantos acharam? Digam amém. Muito bom. Então diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Vamos ler novamente o versículo 3. Vamos lá, olha só. E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo momentos proféticos nesses dias. E não foi por acaso que nós colocamos o nome desse evento de manifesto. Se reunimos e decidimos pôr o nome do evento de manifesto porque tínhamos sim como intenção fazer com que os jovens dessa igreja pudessem manifestar o evangelho do Senhor, independente do lugar aonde eles estejam. Então, sentou eu, o pastor Bruno, que é o nosso líder, o Rafael, o Caio, e nós ali conversando sobre o evento, nós decidimos pôr esse nome de manifesto, porque isso é algo que já arde em nosso coração. O Senhor, Ele há muito tempo fala conosco acerca do evangelismo, o Senhor há muito tempo fala conosco acerca dessa ativação, e por isso que nós decidimos pôr o nome desse evento de manifesto. Foi intencional sim, nós tínhamos essa intenção. E por isso eu quero compartilhar hoje com você sobre os 4 manifestos que nós iremos ver na vida desse homem, nesse cego de nascença. Você sabe, existem alguns tipos de manifesto aí por fora. Um exemplo de alguns é o manifesto político. O manifesto político é aquele que normalmente usa para poder mostrar uma situação ou denunciar alguma situação, algum caso que ocorreu dentro da política. Existem também os manifestos sociais. Os manifestos sociais são aqueles que envolvem grupo ou uma instituição. E elas fazem uma carta, um manifesto é um posicionamento. É um posicionamento que eles estão tomando naquele momento. E existem também os manifestos pessoais. Os manifestos pessoais são aqueles manifestos que normalmente a pessoa escreve falando sobre o que ela quer ser na vida. E na vida desse homem, desse cego de nascença, nós vemos alguns manifestos. Só que, por incrível que pareça, esse homem, ele acabou manifestando na área política, na área social e também na sua própria vida. Porque esse é o evangelho da graça. Quando o evangelho ele se manifesta, ele atinge todas as áreas da nossa vida e todas as áreas da sociedade. E por isso que nós iremos falar sobre alguns manifestos nessa noite. O primeiro manifesto que eu vou falar com você é sobre o manifesto da graça. Nós vimos a graça superabundar na vida desse homem. O segundo manifesto que nós vemos na vida desse homem é o manifesto das águas.
nós vimos como foi poderoso, sabe? Quando aquele homem ele passou pelas águas. O terceiro manifesto que nós vimos também na vida desse homem, e eu vou falar com você, é sobre o manifesto do testemunho. Você vai ver como esse homem, ele manifestou o testemunho dele no meio da sociedade, com coragem, com ousadia. E o quarto manifesto, fica comigo que eu vou te contar ele no final. Bom, o primeiro manifesto é o manifesto da graça de Deus. João, capítulo 9, a partir do verso 1, vamos reler a palavra do Senhor. Ela diz assim, olha: e caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, a graça de Deus na vida daquele homem. A palavra relata, irmãos, que Jesus ele estava se movendo. Jesus ele estava passando por aquele lugar e ele viu alguém limitado, aonde ele viu a oportunidade do evangelho da graça ser manifesto, aonde ele viu a oportunidade do evangelho alcançar outros lugares, outros rumos, o evangelho da graça se propagar naquele tempo. Então, talvez você olhe para você também em alguns dias e veja algum tipo de limitação. Só que é interessante que quando o Senhor ele olha para você, ele não vê as suas limitações. Quando o Senhor ele olha para você, ele vê uma oportunidade da graça ser manifesta. Amém. Você pode dizer amém por isso? Amém. O que é muito interessante é que quando você encontra na Bíblia, sabe, a palavra Jesus viu, provavelmente a graça vai ser manifesta. Quando nós olhamos para os evangelhos e vemos antes, Jesus viu, irmãos, é bem provável que a graça seja manifesta. E é por isso que eu falo com muita certeza e muita ousadia, que a graça de Deus, ela além de ter sido manifesta na sua vida através da obra consumadora da cruz do Calvário, ela também será manifesta nesses dias em algumas áreas na sua vida. Porque se você está aqui nessa igreja, se você está participando desse culto, Jesus, ele está te vendo. Vamos para alguns exemplos então? Mateus capítulo 9, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor ela diz assim, olha: e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. Jesus viu e a graça foi manifesta. Mateus capítulo 9, versículo 9. Jesus, ao passar, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. E Mateus o seguiu. Todo mundo sabe a história de Mateus. Mateus ele era conhecido ali no meio do bairro dele como traidor. Trabalhava para Roma e traiu os judeus na cabeça de outros judeus. Mas Jesus olhou para ele e o chamou. Graça manifesta. Mateus capítulo 14, versículo 14, a palavra diz o seguinte, olha: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão dela e curou os seus doentes. Jesus viu, graça manifesta. Marcos capítulo 5, versículo 30, imediatamente Jesus, vendo que dele saíra poder, voltando-se para a multidão, perguntou: quem me tocou? Jesus viu que dele saiu o poder. Você conhece a história da mulher do fluxo de sangue, 12 anos, hemorrágica. Mas Jesus viu que dele saiu o poder. Graça foi manifesta. Lucas capítulo 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu Zaqueu e disse: desce depressa, pois hoje me convém pousar em sua casa. Jesus viu, graça manifesta. João capítulo 9, versículo de 1 a 7, nós acabamos de ler. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e esse homem foi curado. Graça manifesta. Então na Bíblia, quando você olha a palavra Jesus viu,
provavelmente graça será manifesta. E a palavra do Senhor, ela é clara, ela é específica, ela é rica. O Senhor está te vendo hoje. O Senhor está te vendo nesses dias, meus irmãos. Graça será manifesta na sua vida. Você pode dizer um glória a Deus por isso? O Senhor, Ele te vê e não vê as suas limitações, mas Ele vê um filho aonde Ele espera propagar o Evangelho e manifestar graça na sua vida. Talvez hoje você não é um cego espiritual, mas de repente você é um mudo espiritual, não profetiza mais. Talvez você chegou aqui e não é um mudo espiritual, você até profetiza, mas nesses dias você tem se tornado um paralítico espiritual, está sem forças para caminhar, sem forças para andar. Talvez você precisa de ajuda, mas deixa eu te falar uma coisa: a graça será manifesta na sua vida. Você pode até ter chego nesse culto com alguma limitação, mas o Evangelho está sendo manifesto, e você sairá daqui curado, você sairá daqui com ousadia, você sairá daqui com intrepidez, você sairá daqui para manifestar o reino de Deus, porque Deus, quando Ele olha para você, Ele não vê as suas limitações, Ele vê uma oportunidade do Evangelho Ele ser manifesto. Versículo 4 do capítulo 9, a palavra do Senhor, ela continua relatando o seguinte: olha, o Senhor Jesus falando agora: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Irmãos, quem enviou Jesus? Foi Deus. Deus enviou Jesus. Para quê? Para que pudesse ser manifesto nas nossas vidas o plano da salvação. Para que a graça de Deus pudesse superabundar em nossas vidas. Jesus veio para nos reconciliar com Deus, nós que outrora estávamos afastados dele. Então o Senhor Jesus, Ele veio para quê? Para poder manifestar a graça dele em nossas vidas. Então Jesus, Ele é esse enviado para que a graça pudesse ser manifesta em nossas vidas. E é muito interessante que Jesus, Ele vai falar o seguinte: olha, eu estou aqui para manifestar as obras do Pai enquanto é dia. Esse dia que Jesus está falando, Ele está falando do ano aceitável do Senhor. Para você poder entender isso, você vai precisar voltar no Velho Testamento e ler o livro de Isaías, do profeta Isaías, que é conhecido também como profeta messiânico. Entender o que Jesus está falando. Jesus, Ele sabe, um pouco mais à frente, Lucas, ele vai profetizar, ele vai reler, nós iremos ler daqui a pouco, o livro do profeta Isaías. E ele vai falar sobre o ano aceitável do Senhor. E o que é esse ano aceitável? Você vai entender, vamos ler Isaías capítulo 61. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para apregoar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Presta muita atenção nessa última parte. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O ano aceitável do Senhor é um tempo de graça. É um tempo de favor, aonde o Senhor, Ele vai estender durante esse tempo a sua graça, o favor dele em nossas vidas. Por isso que há salvação para as nossas vidas. Por isso que há salvação para os próximos. Por isso que há salvação para os nossos familiares. Porque nós estamos vivendo ainda nesse ano aceitável do Senhor. Então, a palavra do Senhor, sabe, ela relata em Isaías uma profecia que Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, ele vai profetizar. Então Isaías, ele fala, inclusive, irmãos, que Isaías capítulo 5, no verso 35, Isaías capítulo 35, verso 5, que inclusive os cegos, eles voltariam a ter visões. Então, mais uma profecia que é cumprida na vida daquele cego de nascença. Porque Isaías, ele vai profetizar sobre o tempo de Jesus, sobre a manifestação de Jesus naquele tempo específico. Então, a palavra do Senhor, ela vai relatar um pouco mais à frente que Jesus, ele entra em uma sinagoga e é dado a ele o livro de Isaías.
E o que Jesus ele lê? Exatamente Isaías 61. Só que Jesus, quando ele vai ler o livro de Isaías, tem um detalhe muito interessante. E eu vou contar esse detalhe para você. Mas antes vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 6, olha o que a palavra do Senhor ela diz, olha. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando-se a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga voltaram para ele. Olha que interessante. O livro de Isaías 61, ele continua contando que o Senhor, o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. E fazer o quê? Apregoar também o dia da vingança do Senhor. Só que Jesus, quando ele lê o livro de Isaías, sabe o que ele faz? Quando chega nessa parte do dia da vingança do Senhor, ele fecha o livro. Por quê? Porque o Senhor ele não veio nesse primeiro momento para poder julgar, para poder condenar. Ele não veio manifestar o evangelho da condenação, mas ele veio para manifestar o evangelho da graça de Deus. Por isso, meu irmão, é um motivo de muita alegria, é um motivo de comemorarmos, porque estamos no ano aceitável do Senhor. Por isso a salvação para você, a salvação para a sua casa, a salvação para os seus amigos, a salvação na sua escola, a salvação na sua faculdade, a salvação para todos aqueles que cercam a sua vida, porque nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, um tempo de graça, um tempo de favor. E a graça ela é maravilhosa, irmãos. O favor de Deus é maravilhoso, porque a graça cura, a graça liberta, a graça restaura, a graça ela gera esperança, a graça ela gera alívio, a graça transforma, a graça ilumina, a graça não condena, a graça ela vivifica, a graça ela perdura, a graça renova, a graça de Deus ela fortalece, a graça inspira, a graça orienta, a graça encoraja, a graça ela gera propósito, a graça ela gera alegria, a graça ela gera proteção, a graça ela promove paz, a graça ela é libertadora, a graça de Deus ela é transformadora, a graça é verdade, a graça ela cura feridas, a graça ela cura crises, a graça ela cura depressões, a graça ela cura cegos, coxos, paralíticos, e a graça de Deus vai fazer hoje você abrir os seus olhos espirituais. Aleluia. Quando um preso é solto, ele recebe nas suas mãos um alvará, que é dado por um juiz. Mas quando eu e você fomos libertos, nós fomos libertos através de um manifesto da graça de Deus. Aleluia. Em segundo lugar, as obras que se manifestaram na vida daquele homem também foi o manifesto das águas. João, capítulo 9, versículo 10, a palavra do Senhor diz o seguinte, olha: e perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os seus olhos? E respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e voltei vendo. Aleluia, aleluia. Se aquele homem ele recebe um toque de Jesus e vai para casa, ele seria curado? Não. Por quê? Porque a direção de Jesus, o direcionamento do Senhor, era aquele homem passar pelas águas de Siloé. Sabe? Jesus poderia ter mandado ele para o tanque de Betesda, mas Betesda significa casa da misericórdia. Mas Jesus não fez aquele milagre para mostrar apenas a sua misericórdia, mas Jesus ele fez aquele milagre para mostrar que ele era o enviado. Por isso que Jesus, o enviado de Deus, mandou aquele homem para o tanque de Siloé, que significa o tanque do enviado.
Então tudo tinha um propósito. Jesus fez aquele homem, ele ir para as águas. Ele precisava se lavar nas águas. A cegueira, nesse caso, irmão, ela, está representando a condição humana, a separação do homem com Deus. E lavar-se no tanque de Siloé está simbolizando a obediência e a fé daquele homem. E isso a gente pode comparar com o batismo, que também é um ato de obediência à palavra de Jesus. Então, assim como aquele homem, se você foi tocado por Jesus, se a graça foi manifesta na sua vida e você ainda não passou pelas águas do envio, o dia está chegando. Porque nós iremos em breve batizar mais de 300 almas. E você passará pelas águas. Se você ainda não é batizado, você passará pelas águas. E se você já é batizado e a graça de Deus está sobre a sua vida, foi manifesta na sua vida, você irá batizar aqueles que a graça ainda não foi manifesta. Aleluia! Mateus 28, 18 diz, olha, então Jesus aproximou-lhe deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O batismo é uma ordenança de Jesus, de Deus. Siloé, ele tem esse nome porque na época do rei Ezequias, aquele tanque de Siloé, ele trazia águas, e essas águas elas vinham por um túnel que Ezequias ele fez diretamente da fonte de Gihon, a fonte que ficava no templo, no alto do monte do templo. Então aquelas águas, elas desciam por esse duto e elas entravam dentro daquele tanque, o tanque de Siloé. E é por isso que o tanque de Siloé, ele também é conhecido como águas vivas. Então aquele homem, era necessário ele passar por lá. E os peregrinos, eles sempre usavam esses tanques. Então Jerusalém, eles tinham muitos tanques, porque os peregrinos, eles usavam esses tanques para poder se lavar, porque era um ato de purificação, sabe? No século II, depois que a Babilônia, ela tinha escravizado os judeus, eles inauguraram uma prática chamada tevila. E essa prática era uma prática do ato de se lavar, de se purificar, antes de se apresentar ao sacerdote por causa de uma cura ou se apresentar ao templo. Então, era muito normal aqueles homens, eles passarem pelas águas para se purificar. E é por isso que se lavar, passar pelas águas naquela época significava purificação. Da mesma forma, o batismo significa a sua purificação, uma nova vida. Deixa eu te falar para você que ainda não é batizado, uma nova vida o Senhor tem para você. Quando você aceita o manifesto da graça, quando a graça, ela, invade a sua vida, é necessário passar pelas águas do envio. João, capítulo 9, no verso 8, a palavra do Senhor vai relatar o seguinte: olha o que aconteceu. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam apenas que se parecia com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu, o homem. Sabe por que isso aconteceu? Porque quando você passa pelas águas do envio, você fica irreconhecível. Isso é poderoso. Quando a graça manifesta, você passa por essas águas, você fica irreconhecível, irmãos. Aquele homem era cego, sujo, sem esperança, mas a graça de Deus foi manifesta, e ele passou pelas águas da purificação, pelas águas do envio, e ele se tornou uma nova criatura. Você entende como é importante você passar pelas águas? A palavra do Senhor também vai relatar que na vida daquele homem foi manifesta o manifesto do testemunho. Nós vemos isso na vida daquele homem. Vemos o manifesto da graça, o manifesto das águas, e vemos também o manifesto do testemunho. Por quê? Porque no versículo 3, a palavra do Senhor, ela vai relatar o seguinte: olha, então levaram um homem que fora cego à presença dos fariseus, e era sábado quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos daquele homem cego. Então os fariseus também lhe perguntaram como recebera a visão, e o homem tornou a explicar: ele aplicou barro em meus olhos, lavei-me
e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como um homem, sendo um pecador, realiza um milagre como esse? E novamente houve divisão entre eles. São muitas teorias que as pessoas usam sobre a mistura da saliva do Senhor Jesus com barro. Muitas delas até interessantes. Eu não quero entrar em nenhuma delas com você não, mas eu só quero te falar que o significado da saliva com barro é simples. Jesus, ele usa meios para nos curar. O Senhor, ele sempre vai usar meios para nos curar. E é por isso que nós precisamos manifestar o nosso testemunho. Por quê? Porque cada um tem uma história. Marcos 1,41 diz que Jesus, ele toca o leproso e ele é curado. Qual era o testemunho daquele leproso? Jesus me tocou e eu fui curado. Marcos 7,31, Jesus toca no ouvido e na língua de um surdo mudo e ele é curado. Qual foi o testemunho daquele homem? Jesus tocou em mim, na minha língua e nos meus ouvidos, e hoje eu estou curado. Mateus 8,13, Jesus dá uma ordem ao servo do centurião. O centurião chega diante de Jesus e fala: Senhor, se o Senhor der uma ordem, eu serei curado. Qual é o testemunho daquele homem? Irmãos, uma ordem do céu veio em minha vida e eu fui curado. João 9, Jesus, ele faz saliva com barro e junta o lodo e toca e coloca nos olhos daquele homem. Qual o testemunho daquele homem? O Senhor fez lodo e passou nos meus olhos. Cada um tem um testemunho. E por isso que o nosso testemunho, ele precisa ser manifesto. Eu tenho um testemunho, o Caio tem um testemunho, o Rafael tem um testemunho, o pastor Bruno tem um testemunho, você tem um testemunho, cada um tem um testemunho, e é necessário manifestar o nosso testemunho, irmãos. Porque evangelizar, quando nós falamos de evangelização, tem gente que entende que nós estamos dando uma sugestão. Evangelismo não é sugestão, evangelismo é mandamento. E a mensagem da graça, ela é muito importante para ser guardada, irmãos. É necessário manifestar o nosso testemunho. Não podemos nos calar. Não podemos nos calar. A quem não se sinta feliz, sabe, com a sua fé. Sabe por quê? Porque muitos são evangélicos, muitos são cristãos, muitos são católicos e poucos são discípulos. Você é um discípulo de Jesus, e é por isso que é necessário você manifestar o seu testemunho. Nós não estamos aqui para te dar uma sugestão. Que tal você manifestar o seu testemunho? Não, irmãos, eu estou falando aqui para você que é necessário. Você precisa manifestar o seu testemunho, porque nós estamos vivendo um tempo que o Senhor quer propagar o evangelho através das nossas vidas. Então, como a graça se manifestou nas nossas vidas, ela precisa também se manifestar na vida de outros. E para isso é necessário manifestar o nosso testemunho. Na vida daquele homem, nós vimos o manifesto da graça. Na vida daquele homem, nós vimos o manifesto das águas. Na vida daquele homem, nós vimos o manifesto do testemunho. Em quarto lugar, enquanto o louvor sobe, eu quero falar para você sobre o manifesto da adoração. Nós vimos o manifesto da adoração também na vida daquele homem. João, capítulo 9, verso 13. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, olha: então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar. O louvor pode subir. E o homem tornou a explicar. Ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E outros murmuraram: como pode um homem, sendo pecador, realizar tamanho milagre? Aquele homem, ele sabia bem quem o curou.
Aquele homem, ele tinha a certeza, a convicção, ao ponto de afirmar tantas vezes, que os fariseus, eles começaram a entrar em choque entre si. Uns falaram, esse homem não é de Deus. Outros falavam, mas como um homem que não pode ser de Deus, ele fazer tais coisas? Mas a palavra diz que saiu dali. Aquele homem foi expulso do meio deles, foi expulso da sinagoga. E ele outra vez encontrou Jesus. E lá no versículo 35 a palavra diz assim, olha, Jesus ouviu que haviam expulsado. E quando o encontrou, lhe disse, acredita tu no Filho de Deus? O homem respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou, tu estás vendo. Aquele homem agora via. Esse texto não fala apenas de uma cura natural, mas da abertura dos olhos espirituais daquele homem. E Jesus falou, este é aquele que te fala. Então Jesus declarou ao homem, Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Irmãos, cegos podem ouvir? Não. Cegos podem ouvir? Podem. Cegos, eles podem frequentar um culto? Podem. Cegos podem caminhar? Podem também. Mas cegos, eles não podem enxergar mais além. E Jesus, quando ele toca aquele homem, o texto diz que faz aquele homem enxergar mais além. E quem enxerga mais além não quer saber de religiosidade, não quer saber de vergonha, não quer saber se o amigo vai olhar de um jeito, o que as pessoas vão falar, porque ele está enxergando mais além. Isso nos mostra que é possível sim estar dentro da igreja, ser um cristão, ir para a célula, participar de um discipulado, frequentar o culto e continuar cego espiritualmente. Eu posso até participar, sabe, de um departamento da igreja e continuar cego espiritualmente. Mas quando Jesus ele chega naquele homem, aquele homem tem os seus olhos abertos, irmãos. Mas quando aquele homem de olhos abertos, ele agora se achega até Jesus, ele tem a sua alma curada. Sabe de uma coisa? É muito normal nós vermos jovens nos cultos que não abrem nem a boca para adorar. É muito normal nós vermos, sabe, jovens que se envergonham de expressar a sua adoração e de manifestar o evangelho, seja lá onde eles estiverem. E o que nós ficamos tristes é que no estádio de futebol muitos ficam roucos. É que num filme romântico muitos choram. Sabe, mas na igreja tem vergonha de manifestar a sua adoração espontânea. Tem vergonha de levantar a mão, de chorar, de se ajoelhar, de gritar, de berrar. Mas aquele ex-cego, quando ele, sabe, descobre que ele estava de frente com Jesus, o autor e consumador da sua fé, aquele que, sabe, veio com a sua graça, aquele que veio com o seu favor, aquele que tirou ele da escuridão, preste atenção, aquele que tirou ele das trevas, aquele que o resgatou, aquele que era um homem, aquele que era um profeta, aquele que era um enviado de Deus, ele se prostra diante de Cristo, sem a mínima vergonha daqueles que os cercavam. Ele não queria saber de multidão, de fariseu, de quem estava ali. Ele não tinha vergonha. Ah, irmãos, você lembra que antes, que quando nós lemos na Bíblia e Jesus viu, quando nós vemos essa palavrinha, logo após a graça ela seria manifesta. Jesus ele sabia a pressão que aquele homem sofreu, irmãos. Jesus ele sabia tudo que ele renunciou e tudo que ele teve que reconhecer. Talvez você não conhecia Jesus antes de ser exposto para você o evangelho da graça, antes de ser exposto para você os 4 manifestos, mas agora você sabe.
Então só te resta uma coisa: adorar ao Senhor. Por isso eu quero convidar você nesse momento a se colocar de pé, porque nós vimos o manifesto da graça, nós vimos o manifesto do testemunho, nós vimos o manifesto das águas. Mas agora nós não iremos apenas ver o manifesto da adoração, mas iremos manifestar a nossa adoração ao Senhor. Vamos rasgar o nosso coração como aquele homem rasgou e adorar aquele que abriu os nossos olhos espirituais.